O Cerrado é um dos principais biomas do Brasil, ocupando cerca de 1/4 do território nacional. Classificado como uma savana tropical, apresenta grande diversidade de paisagens, espécies e funções ecológicas. Apesar disso, é também um dos biomas mais ameaçados do país. Neste documentário, vamos analisar as características naturais do Cerrado, sua importância ambiental e os principais desafios relacionados à sua conservação. O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma do país em extensão territorial, com aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele está presente majoritariamente na região centro-oeste, mas também se estende para parte do sul, norte e no nordeste. Ecologicamente, o Cerrado é classificado como uma savana tropical, o que significa que sua vegetação é composta principalmente por gramíneas, arbustos e árvores esparsas. Suas principais características vegetacionais incluem troncos tortuosos, cascas grossas e folhas pequenas. Adaptações que favorecem a sobrevivência em ambientes com solo ácido e pobre em nutrientes. O clima predominante é o tropical sazonal, com 2 estações bem definidas, uma chuvosa, entre outubro e abril, e outra seca, entre maio e setembro. Essa alternância climática influencia fortemente os ciclos biológicos da fauna e flora, além de favorecer a ocorrência de incêndios naturais que fazem parte do regime ecológico do bioma. Mesmo sob condições ambientais desafiadoras, o Cerrado abriga uma impressionante biodiversidade. Estima-se que existam mais de 12 mil espécies de plantas vasculares, das quais cerca de 40% são endêmicas. A fauna também é riquíssima, incluindo espécies como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra e diversas árvores e répteis. Outro fator crucial é sua função hidrológica. O Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil, pois abriga as nascentes de 8 das 12 principais bacias hidrográficas do país, como as do Rio São Francisco, Paraná e Tocantins-Araguaia. Sua vegetação e solos cumprem um papel essencial na recarga dos aquíferos e na manutenção dos regimes hídricos. Apesar dessa importância ecológica, o Cerrado é hoje o bioma mais ameaçado do Brasil. Mais de 50% de sua cobertura vegetal original já foi destruída, principalmente devido à expansão da agricultura mecanizada, como as monoculturas de soja e milho, além da pecuária extensiva. A ação humana também aumenta a frequência de queimadas descontroladas, que causam desequilíbrios nos ciclos naturais. Portanto, compreender o Cerrado vai além de reconhecer sua aparência. É entender um sistema ecológico complexo, essencial para a biodiversidade, o ciclo da água, o clima regional e a própria sustentabilidade do território brasileiro. Sua conservação é uma questão estratégica para o presente e para o futuro do país. Quando se fala nos cerrados do Brasil, a imagem mais comum que surge é a de grandes chapadões, extensas planícies elevadas que dividem as águas das bacias do Rio Amazonas e do Prata. Mas essa imagem, apesar de parcialmente verdadeira, não revela toda a complexidade dessa paisagem. O Cerrado é, na verdade, um dos domínios morfoclimáticos mais extensos e variados do território brasileiro. Ele abriga o maior conjunto de formas relativamente homogêneas do Planalto brasileiro. Planaltos sedimentares dão lugar, quase sem interrupção, a outras estruturas geológicas mais complexas, nivelados por antigos aplanamentos, que formam o chamado Planalto Central. Uma vasta elevação que se estende entre 600 e 1.100 metros de altitude. Quando o comparamos com as terras acidentadas e onduladas do sudeste e leste do país, o Planalto Central se destaca como uma região de chapadões amplos, recobertos por vegetação de cerrado, onde florestas de galerias seguem os cursos d'água e cortam a paisagem seca. Em contraste, o sudeste apresenta o chamado Mar de Morros, originalmente cobertos por Mata Atlântica, que evocam a visão do naturalista Auguste de Saint-Larry, a imagem de velhos pomares de macieiras abandonadas. Até mesmo o Nordeste semiárido, tão marcado pela presença da caatinga, exibe uma compartimentação de relevos mais intensas, com depressões, planaltos e montanhas, do que o Brasil Central, onde o relevo é elevado e relativamente contínuo. Mas os cerrados não estão presentes apenas no coração do país. Existem também enclaves isolados, fragmentos dessa vegetação adaptada à seca, espalhados por diferentes regiões do Brasil. Alguns deles estão em ambientes extremamente secos e quentes, como no nordeste da Bahia, nos tabuleiros do litoral nordestino,
ou até mesmo em áreas de clima mais fresco, como em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, na Depressão Periférica Paulista e em porções do norte do Paraná, como em Campo Mourão. Também encontramos cerrados em áreas surpreendentes como o Amapá e o Vale do Tapajós, revelando a diversidade ecológica e geográfica dessa formação vegetal. Essas manchas residuais de cerrado, às vezes esquecidas, enfrentam condições climáticas e ecológicas adversas, mas existem como testemunhas vivas da riqueza ambiental brasileira. Elas nos lembram que o cerrado é muito mais que um vazio verde. É um bioma vital, estratégico para o equilíbrio das águas e para a biodiversidade, e que merece ser conhecido, valorizado e protegido. Contexto histórico e temporal. Esse período corresponde ao final da última grande glaciação, conhecida como Glaciação de Urmia IV ou como é chamada na América do Norte, Wisconsin Superior. Mesmo que o Brasil não tenha sido diretamente coberto por gelo, as mudanças climáticas globais tiveram reflexos muito fortes por aqui. O clima nessa época era bem mais seco e frio, principalmente no interior do país, e isso teve efeitos profundos na vegetação, nos solos e no relevo. Essas mudanças resultaram na formação de uma paisagem bem diferente da que conhecemos hoje nos cerrados. A vegetação era muito mais aberta e esparsa, lembrando campos secos, com árvores pequenas, arbustos tortuosos e, em muitos casos, até vegetações parecidas com a caatinga. Uma das principais marcas deixadas por esse passado são as chamadas linhas de pedra. Elas são faixas visíveis de fragmentos de rochas, principalmente quartzitos, espalhados pelo chão. Isso mostra que houve processos intensos de erosão e sedimentação durante esse período seco. Essas linhas de pedra ajudam a contar a história de como o solo e a vegetação mudaram com o tempo. Outro elemento importante são os paleoinselbergs, que são espécies de morros ou elevações rochosas isoladas, restos de antigas superfícies mais altas que resistiram à erosão. Eles funcionam como marcos do relevo antigo e aparecem principalmente em áreas interplanáuticas do Cerrado, como no Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Essas formações são como relíquias de paisagem pré-histórica e ajudam muitos geógrafos a entender a história geológica da região. Implicações para a vegetação atual. Com o fim da glaciação e a transição para um clima mais quente e úmido, essas áreas começaram a ser recolonizadas por vegetação. No entanto, a ocupação vegetal foi bem seletiva. Em alguns lugares surgiram florestas mais densas, mas muitos dos antigos campos secos deram lugar ao que hoje conhecemos como cerrado típico, com vegetação savânica, árvores de casca grossa, galhos tortuosos e raízes profundas. Inclusive, alguns autores falam em bancos de flora, ou seja, núcleos de vegetação que sobreviveram nas partes mais altas e úmidas e que depois repovoaram os planaltos centrais quando o clima melhorou. O estudo desse período é fundamental para a gente entender a origem e a evolução do domínio dos cerrados. O que hoje é um dos biomas mais importantes do Brasil, com enorme biodiversidade, foi moldado por milhares de anos de clima, relevo e adaptação ecológica. Essas informações também são essenciais para pensarmos na preservação, já que mostram o quanto o cerrado é resiliente, mas também o quanto ele já foi modificado, não só por ações naturais, mas também por processos mais recentes, como o avanço da agricultura e do desmatamento. Logo, o quadro paleográfico de 13.000 a 18.000 anos atrás nos mostra que os cerrados são o resultado de uma longa história de transformações. Entender esse passado nos ajuda a valorizar ainda mais esse bioma e lutar pela sua conservação. O cultivo de arroz no Cerrado provoca transformações profundas na região. O cerrado, originalmente composto por sua vegetação savânica, adapta a seca e com solos naturalmente pobres em nutrientes e sendo intensamente modificado para comportar culturas como o arroz, que exige solos férteis e, no caso do arroz irrigado, grande disponibilidade de água. Uma das principais influências negativas é a alteração do regime hídrico. O arroz irrigado demanda volumes altíssimos de água, o que leva à captação excessiva de rios, veredas e lençóis freáticos, elementos essenciais para a manutenção do ciclo hidrológico do cerrado. Isso desequilibra nascentes, reduz o fluxo dos cursos d'água e afeta diretamente a recarga dos aquíferos. O solo também sofre impactos significativos. Para tornar o cerrado cultivável, a intensa correção da acidez com calagem e uso contínuo de fertilizantes. Isso altera a composição química do solo e pode levar à sua compactação,
a perda de matéria orgânica e a erosão, especialmente em áreas de relevo mais ondulado. Além disso, o uso de maquinário pesado e a retirada da cobertura vegetal natural expõe o solo à ação erosiva das chuvas, aumentando o assoreamento dos rios. Por fim, a substituição da vegetação nativa por monoculturas afeta o microclima local. A redução da evapotranspiração e a homogeneização da paisagem provocam mudanças térmicas e na umidade do ar, interferindo nos equilíbrios naturais do bioma. Esse documentário foi criado pelos alunos Larissa Rayane, Sávio Rafael e João Luiz, no capítulo Nos Vastos Espaços do Cerrado, no livro Domínios de Natureza do Brasil, trabalhados na disciplina de Formação e Dinâmica dos Sistemas Ambientais Brasileiros. Obrigada pela atenção. Essas são as referências trabalhadas